Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje pintar a flor do campo no tom vermelho. Lembra do nosso risquinho? Algumas pessoas me pediram para pintar algumas flores em tons vermelhos. Eu já pintei em tons bem mais suaves, aí então ela será, mas eu gosto em tom mais escuro, principalmente o vermelho. Então hoje eu vou começar pinturas de flores, né? Vamos pintar adiante, a gente pode pintar mais algumas, mas para hoje eu vou começar com a flor do campo, que é aquela mais básica. Olha só, eu peguei aí o vermelho queimado e tô espalhando, olha, por essa região onde eu quero fazer algumas flores, aquele estilo de flor de batidinha. Só que eu vou fazer elas bem grande devido o meu risco ser um risco assim bem grande. Vou encher essa parte próxima à folha e à pétala da flor do campo. E para a região que vai se afastando, eu vou pegar o amarelo bebê e vou esfumaçando ele para ir sumindo para cima do tecido. Vou suavizando conforme sai de perto do meu desenho, esse vermelho queimado, e vou também aproveitando para ir sumindo mais essa tinta conforme se afasta do desenho. Olha só, gente, eu vou deixar isso aí também manchadinho, até porque a gente vai dar uma ideia de pétalas para a região que vai se afastando. Para eu pintar esse tipo de tecido, que ele é um algodão bem grosso, eu dou preferência a umedecer um pouquinho ou o tecido ou a tinta. Colocar umas gotinhas de água na tinta ou então borrifar um pouquinho de água no tecido. Se você for borrifar água no seu tecido, coloque pouquinha, para que não fique borrando o desenho e você não tenha que esperar ele secar para depois você dar continuidade. Você borrifa 2, 3 vezes no máximo, dependendo da quantidade de água que sai do seu borrifador, só para deixar o tecido levemente umedecido e lhe ajudar a espalhar mais fácil e mais rápido essas tintas. Veja que eu deixei isso aí bem manchadinho. Nós vamos dar continuidade para as laterais só com o amarelo bebê. Vou usar outros tons também, mas de início eu vou colocar como uma base o amarelo bebê e depois eu venho colocando outros tons em cima. Observe que na parte que encosta no desenho eu deixo o amarelo bem marcado e conforme eu vou me afastando do desenho, eu vou só esfumaçando ele, deixando bem suave. A minha flor será vermelha, então eu já vou marcar um pouco aí a pétala na parte de dentro e esfumaçar um pouquinho esse vermelho para cima desse amarelo bebê que eu coloquei, como se tivesse manchado mesmo, tivesse borrado um pouco esse amarelo bebê, esse vermelho tivesse borrado um pouquinho esse amarelo bebê. Aquele estilo de pintura mais aquarelada que a gente faz quando a gente coloca bastante água no tecido. Para essa região onde eu coloquei o vermelho queimado, agora eu vou vir com o branco e vou começar a dar a ideia das minhas flores, aquele tipo de flor de batidinhas. Os pincéis que eu estou usando para essa pintura são pincéis grandes, são pincéis 14, 16. Também fiz uso do número 10, mas só para detalhar coisas menores. Teve outros números menores também, mas isso na hora da gente detalhar o centro das nossas flores, coisa assim. Para já, para essa pintura que estou fazendo, esse fundo, essas flores, foi do 14 acima. Olha só, vou marcando a ideia de minhas flores, lembrando que esse tecido está levemente umedecido, a tendência é que talvez apague um pouquinho esse branco, se misture um pouco com esse vermelho queimado. Se isso acontecer, não tem problema. A gente reforça um pouquinho o branco depois, escurece um pouquinho o centro da nossa florzinha, vê as necessidades lá no final da nossa pintura.
Veja que eu faço as flores mais definidas na região mais central, que eu quero mais central para o meu cachinho. E em volta eu saio colocando pétalas, quase que pétalas soltas. Agora com o verde bandeira, olha gente, o meu verde bandeira, eu não gosto muito de usar ele no seu tom puro. Uso sim em alguns casos, mas no geral eu gosto de acrescentar um pouquinho de preto a ele, eu acho que ele fica mais bonito. Esse meu verde bandeira tem uma porçãozinha, uma pequena porçãozinha de preto dentro dele. Mas você pode estar usando aí um verde pântano, verde pinheiro, o verde bandeira puro, o verde que você gostar, o verde oliva também. E para você fazer essas flores de batidinhas, você pode também estar colocando aí o azul, violeta, laranja, a cor que você gostar, para fazer esse arranjinho aí dos lados do seu desenho. Vou fazer mais outro arranjo do outro lado, no entanto, eu vou sair mesclando cores. Para o centro da minha florzinha, ou das minhas flores, eu coloquei mais uma porçãozinha do vermelho queimado para aprofundar mais. Estou colocando uma porçãozinha de melão para essa região aí central. Mas você pode estar colocando amarelo limão, amarelo ouro. Esse pincelzinho que estou usando nesse momento é um pincel redondo número 2. Ele tem um pelinho mais macio. Para essa parte aí de baixo, eu estou colocando um pouco de rústico. Pode ser o sépia, preto, vinho, terra queimada, a cor que você quiser colocar. Se bem que no final, se eu precisar reforçar um pouquinho essa sombra, eu vou colocar com o vinho. Para esse outro lado, eu tô colocando novamente a minha base, mais para essa região afora, com o amarelo bebê. A parte de dentro, eu vou deixar livre, olha, para eu colocar os tons mais escuros. Vou logo fazer esse acabamento da região de fora, lembrando que eu borrifei um pouquinho de água no meu tecido. Por essa razão, tá assim mais fácil, tá deslizando melhor o meu pincel, a tinta está correndo bem mais fácil. E outra coisa, por o tecido estar levemente umedecido, as tintas elas grudam mais no tecido, ela penetra no tecido com mais facilidade. Tô passando aí o vermelho queimado. Não vou encher essa região toda com vermelho queimado. Vou colocar aí uma porção daquela minha misturinha de verde bandeira com um pouquinho de preto. Você coloque aí o verde que você estiver usando. Você escolheu usar que você tem aí na sua casa. Primeiro eu tô manchando um pouco essa região de fora, desse lugar onde eu vou fazer minhas flores. E agora, com essa minha misturinha de verde bandeira e preto, eu vou passando aí. Se você quiser colocar preto no seu verde bandeira, é bem pouquinho, para ele não ficar escuro demais. É só para modificar aquele tom muito forte dele que eu faço isso. Vou suavizando esse encontro desse verde com esse amarelo bebê, pegando um pouquinho do amarelo junto. Estando isso tudo marcadinho, preenchido, feito nossa base, vou puxar uns risquinhos com verde bandeira puro, dando a ideia de umas folhagens assim mais alongadas. Não puxe muitas, só um pouquinho mesmo, já tá bom. E com o branco, nós vamos fazer as nossas flores. Geralmente, uma ou duas assim, bem formadas, e o restante, só marquinhas em volta. Olha só. Essa daí eu vou fazer ela inteirinha. E vou montando outras em volta. Essa daí vou fazer com 3, 4 pétalazinhas. Aí, eu posso fazer outra bem formada, ou também só assim um pedacinho, dando a ideia de que ela está por baixo das outras. E vou montando umas pétalazinhas aí em volta,
para dar a ideia de que é um cachinho de flor. Não é apenas só essas 3 flores. Não são apenas essas 3 flores, mas um cachinho bem cheinho. Para o centro da nossa florzinha, vou fazer do mesmo jeito que fiz na parte de cima. Um pouco do melão, tom melão, ou amarelo ouro, se você preferir, e um pouco de rústico, como uma sombra para aquele melão, o tom melão. Vou continuar essa parte da minha sombra usando o amarelo bebê. Vou espalhando bem essa tinta, esfumaçando ela conforme eu vou me afastando do meu desenho. E a parte mais próxima do desenho eu deixo mais escurinha. Com o vermelho, eu vou manchar um pouco, olha, esse amarelo. O vermelho que eu tô usando para fazer essas manchinhas, é o vermelho fogo. A cor que eu vou pintar a minha flor será outro vermelho, mas o que eu usei para borrar um pouco esse amarelo em volta foi o vermelho fogo. Essa região aí, eu vou colocar o verde, aquela misturinha do verde com o preto, da mesma forma que eu fiz com o vermelho queimado. Até vou colocar umas flores aí em cima. Essa parte de fora, veja que eu risquei, deixando como se fossem umas folhinhas alongadas. Lembrando que eu fiz a base com o amarelo bebê. E agora, com o branco, vou formar umas pétalas aí em cima. Umas pétalas e uns risquinhos à parte, dando a ideia de que tem várias flores, é um cachinho de flor. Esse pincel que eu estou usando, ele é um pincel número 8, bem menor. De início, eu saí colocando só umas pétalazinhas, mas eu não gostei, então eu acabei fazendo uma flor bem formadinha aí em cima e deixei as manchinhas no em volta. Para essas folhas, eu vou colocar bastante branco, eu vou encher ela quase toda de branco. E vou fazer uso também do verde oliva. Na sua casa, você pode estar usando o verde que você tiver. Pode ser pinheiro, branco, pântano, aquele que você gostar, ou se você só tiver ele, você também usa. Não deixe de fazer sua folhinha por conta de não ter o verde oliva. Veja que o meu pincelzinho estava sujo, eu não lavei. Ele deixou esse branco um pouquinho manchadinho do verde bandeira. E agora, olha, eu peguei o verde oliva e vou passando por essas regiões que eu quero que fique mais escuro, que mostre mais sombra, que tenha mais profundidade a nossa sombra. Então, essa região que fica por baixo da outra folha, por baixo das pétalas da flor, vai ficar mais escurinha. E essa região central da folha, eu também deixei ela mais marcada. Você observa que é um desenho assim grande, dá para perceber, você vendo o tamanho da minha mão e da folha. Tô usando aí um pincel número 18, mas esse pincel, ele tá bem acabadinho, bem cortado, bem lixado, tá? Por essa razão que eu estou usando um pincel desse tamanho. Se você não tiver um pincel assim já mais velhinho, você pode estar usando um 14, um 16. Esse pincel que eu tô usando aí para colocar o branco é o pincel número 8. Vou dar um pouco de luminosidade para essas regiões. É uma questão de observação para você perceber onde tem mais luz, mais sombra. Aí eu tô fazendo um contorninho. Vou fazer umas nervuras. Se elas ficarem muito enlarguecidas, você só apaga um pouquinho, não tem problema. Ou você pode acender um pouquinho elas, caso fiquem muito clarinhas. No em volta da folha, eu também vou colocar assim, olha, uns contorninhos. Não precisa colocar lado a lado, mas você pode estar colocando alguns contorninhos. As nervuras
E assim fica a nossa primeira folhinha. Essa outra eu vou colocar ainda mais branco. Ela está por cima, ela pode ter mais luminosidade. Vou encher aí nossa dobrinha, vou enchendo como se nem tivesse essa dobrinha. Depois a gente faz uma sombra aí embaixo e faz ela aparecer. O risco que eu passei com lápis é bem forte, ele não tá sumindo. Você pode estar passando aí no seu tecido o carbono também bem marcado. Ou se você usar lápis para passar o risco, também bem marcado. O verde oliva vai cair nessa região onde a folha está por baixo da flor. Vamos emendar bem essas tonalidades, deixando o centro da nossa folhinha mais escurinho. Esse daí é um pincel número 14. Agora eu tô marcando a sombra embaixo da dobrinha da folha. Levar um pouco de luminosidade para essas regiões mais central, essa parte aí de fora, que eu vou deixar com um pouco mais de luz. Reforçar a parte de dentro, o branco da parte de dentro da nossa dobrinha, ele precisa ficar bem marcadinho. Misturando bem as tintas e olha só, vou fazer um contorninho aí com o branco, deixando bem marcada essa separação das folhas. Esse branco, eu vou trazendo ele até nossa dobrinha, vai se emendar a ela. A parte de dentro da dobrinha bem marcada e a parte de fora, eu vou também escurecer um pouquinho com verde oliva. Faço aqui um contorno e trago bem curtinho para a região de dentro. Aí, eu vou fazer um contorninho com verde oliva mesmo. E vamos colocar nossas nervuras. Se você não gostar das suas nervuras, colocar e de repente você não gostar, você pode apagar e fazê-las de novo. Não tem problema. Olha só que eu vou colocando elas assim bem tranquilo. O pincelzinho que eu tô usando é o pincel número 4 para fazê-las. Posso estar usando o 6, o 8, desde que meu pincel esteja bem cortadinho, lixado. Me permita pegar a tinta só de um lado e conseguir fazer elas mais fininhas. Eu enchi com o rústico esse arabesco. Estou colocando aí uma porção de branco como luminosidade. E vou colocar também os brilhinhos com o branco mesmo. Os excessos para ficar uns brilhinhos para o nosso arabesco. O outro eu vou fazer do mesmo jeito. Agora, essa região aí, esses pedacinhos que ficaram entre as pétalas, eu enchi com rústico, enchi aí a pétala da minha flor com o vermelho escarlate e com o vinho eu vou colocar as sombras principais. Olha só, os pontos que tem as sombras que são realmente necessárias. Esse cantinho aí você pode colocar ou não. Fica bem a seu critério. Feito isso, eu vou pegar o vermelho Natal, que ele é mais clarinho, e vou colocar como luminosidade aí em cima. Se você não tiver, você pode estar usando rosa chá, você pode estar usando amarelo, amarelo bebê, amarelo canário, amarelo ouro. Você pode estar usando um tom que combine, que fique mais clarinho. Pode usar até mesmo o branco. Embora eu evite um pouco de usar o branco no vermelho. Gosto de usar outros tons. Vou encher essas duas pétalas aí com vermelho escarlate
e vou colocar as minhas sombras necessárias. Olha só, essa sombra que faz a separação das pétalas, a pétala que fica embaixo, ela precisa receber uma sombra mais marcada. Essa região que ela encontra com o centro da flor, também coloco essa sombra mais marcada e riscada. Não é aquela sombra bem emendada, pode deixar ela bem riscadinha mesmo. Aí eu tô só melhorando a separação, a sombra que tá embaixo, deixando ela um pouquinho mais marcada, mais escurinha. E para essa outra, eu vou fazer o mesmo. Essa parte que encosta no centro da flor, eu vou puxar esse vinho e a separação de uma pétala da outra. E vou puxar isso tudo aí, deixando assim bem riscadinho. Esses risquinhos, você pode fazer ele assim também mais alongados, mais curtinhos ou mais alongados. Vá sempre acompanhando o desenho da pétala da sua flor. Não faça riscos retos, mas arredondando um pouquinho para a lateral. As sombras que colocamos até então foram as principais, elas são necessárias. Essas outras sombras que eu vou colocar agora, olha, em volta das bordas da pétala, elas são mais para enfeitar. É opcional, você coloca ou não. No geral, essas sombras que a gente sai colocando assim em cima das pétalas ou nas bordas delas, serve para dar uma graça maior à sua florzinha, deixar ela mais bonitinha. E veja que não é difícil de colocar. A gente coloca, olha, na porção, fazendo um contorninho de fora e vai puxando para dentro da nossa pétala num sentido ou num formato triangular, tá vendo? Pode ser mais alongado ou mais curtinho, mas no geral vai colocando assim. Vou encher essas outras pétalas com o vermelho Scarlet e vamos começar a colocar as sombras principais, aquelas necessárias que você não deve deixar de colocar. Aquelas que ficam de enfeite, como eu disse, essas sim, você pode até deixar para lá. Mas essas que ficam para o centro da flor e na separação das pétalas, elas se fazem necessárias e é importante que você as coloque. É isso que vai dar o formato da sua florzinha, que vai dar profundidade para essas pétalas, separação, vai dar forma para a sua florzinha. Olha só, vou colocando aí nesse centro. Quando a gente escurece esse em volta desse centro da florzinha, a gente já tem a ideia de que ele está acima, tá vendo? De que as pétalas estão passando por baixo dele. Veja que eu vou deixando riscado. Essa sombra aí em cima, ela é necessária, porque quando a gente escurece embaixo dessa dobrinha, a gente joga ela para cima e destaca, deixa ela mais em evidência. Então, colocando um pouquinho também de sombra nessa parte de fora dela, a gente arredonda ela. Olha só, essa região aí. A gente dá a ideia de que ela segue aí para baixo. Tá vendo? A parte de cima ou de dentro fica clarinho mesmo, e a gente vai clarear ainda mais. Essa sombra que eu tô colocando aí agora, ela é desnecessária. É só para dar uma graça maior à nossa pétala. Olha só, essa outra eu vou colocar também uns toquezinhos, que é bem opcional. Mas veja que deixa a nossa flor mais bonitinha. Vale a pena você tentar colocá-las. Para esse centro, eu vou encher todo ele com amarelo ouro, mas as nossas pétalas ainda não estão prontas. A gente precisa ainda colocar luminosidade para elas. Só que eu vou deixar para depois, para isso aí ir secando um pouquinho. Eu enchi tudo isso com amarelo ouro, agora com púrpura, eu estou dando profundidade a essa região aí central. Essa região, a gente pode deixar ela bem maior ou assim bem menorzinha, bem pequenininha.
Veja que a parte que fica para baixo, eu deixei ela mais escura, mais profunda, e a parte para o lado de cima, eu deixei ela mais rasinha, mais clarinha. Vou escurecer também com o púrpura essa região aí de baixo, a região que corresponde à parte mais escura de dentro desse nosso círculo, ou dessa nossa circunferência central. Tá bem separado isso aí, eu vou pegar um pincelzinho, número 8, e vou dar uma misturada. É claro que isso aí precisa ficar assim um tanto manchado, mas eu vou dar uma emendada para não ficar demais. Com o branco, quase nada de tinta, só de um lado do pincel, eu vou fazendo uns risquinhos, assim, mais que umas manchinhas. Por essa razão, é quase nada de tinta no pincel. Se você pegar muita tinta, vai ficar um risquinho muito forte. Não é a ideia. E veja que esses risquinhos estão saindo de cima dessa parte amarela e tá indo para cima da parte vermelha, das pétalas. Olha só, o acabamento que eu tô fazendo aí em cima com o branco. Você viu a tinta só na quininha do pincel? Essa quininha com a tinta fica pro lado de fora dessa parte amarela, para que ela vá sendo depositada sobre o tom vermelho, em cima do amarelo também, mas para ficar marcando o tom vermelho. Batidinhas. Isso aí você pode estar fazendo com esse pincelzinho número 8, ou você pode estar fazendo aí com o pincel número 4, número 2, como você achar melhor. Até mesmo o pincel redondo, número 2 ou 0, dá para você fazer bem isso aí. Como a nossa flor, ela é maior, ela é uma flor grande, então eu dei preferência a pegar esse pincel grande mesmo e levar a tinta na quininha dele, para ficar umas marquinhas maiores. Veja os pontos por onde eu estou distribuindo esse branco. Vou marcar um pouquinho mais isso aí com o púrpura. Essa separaçãozinha, esse encontro amarelo e púrpura. E vou colocar, olha, vários pinguinhos passando desse centro, indo para cima das pétalas. De início, eu tô colocando com amarelo ouro, mas eu vou colocar uns também com o branco. Você pode colocar mais, você pode colocar menos. Eu tô colocando até uma boa quantidade. Veja que eu tô colocando para essa região onde tem o púrpura, onde tivemos uma base amarela, e tô colocando também para cima das pétalas. Você pode colocar por toda a volta desse centro da sua florzinha. Ele é um pouquinho, é a parte, na verdade, mais trabalhosa da nossa flor, né? É um pouquinho mais trabalhosa. Mas observe, veja o passo a passo, que não é algo difícil. É algo até bem tranquilo de ser feito. Agora, eu tô colocando os pinguinhos com o branco. Vou distribuir por tudo quanto é lugar. Pela região central, olha esse cantinho aí central. Também vou colocar um pouquinho. E agora, com o vermelho Natal, aquele vermelho mais clarinho, eu vou colocar luminosidade para as minhas pétalas. Nessa hora, eu melhoro o acabamento das bordas, das minhas pétalazinhas. Eu coloco um pouco de luminosidade. Se você preferir deixar o seu desenho secar para você colocar esse vermelho, ele vai ficar ainda mais marcado do que está ficando o meu. Ou seja, vai ganhar mais luminosidade ainda. Terminei de pintar, minhas tintas estão bem úmidas. Eu estou colocando o vermelho Natal. Se depois que secar meu desenho, ele ficar muito apagadinho, ele apagar um pouco, eu posso estar colocando um pouco mais. Se não apagar muito, eu deixo tal qual.
Veja os pontos que eu vou distribuindo esse vermelho Natal, nesse vermelho mais clarinho. E observação, se você optou por não colocar essas sombras nas bordas das suas pétalas, tudo bem, você pode estar colocando o vermelho Natal lado a lado das suas pétalazinhas e tá puxando, deixando riscadinho, deixando mais riscadinho. Fazer aquela pintura bem mais solta. Veja que ele se destaca bem e que ele dá uma boa luminosidade em cima de nossas pétalas. Vou marcar tudo isso em volta. Marcar tudo em volta, mas em volta das regiões onde estão mais clarinhas. Aqueles pontinhos de sombra precisam permanecer escurinhos. Olha na separação ou nas separações de uma pétala e outra, como ele marca bem, como ele deixa bem visível. Principalmente nesse encontro dele com o vinho, ele deixa uma separação muito boa. Em alguns lugares você pode descer ele bem, tá vendo? Você pode manchar também no meio da pétala. Você pode brincar à vontade com essas tonalidades de sombra e de luz. Essa aí de cima, que ela tá com um desenho um pouquinho mais diferenciado, a gente pode aproveitar bastante essas bordas dela para marcar bem com esse vermelho Natal. Vou fazer a separação delas duas. Puxe para o centro da pétala, nesse caso aí, para não deixar apenas um contorno na borda. Veja que eu estou colocando uma boa quantidade de tinta e estou puxando bem. Se você observou, eu tenho pintado esse tecido com bastante tinta, tenho levado bastante tinta no meu pincel. Esse tipo de tecido, ele cabe mesmo uma boa quantidade de tinta, ele não borra, por ele ser muito grosso, ele sai absorvendo bem essa tinta e a gente consegue fazer um trabalho bom. Eu não me perco com um excesso de tinta sobre ele, porque geralmente quando é um algodão fininho, a tinta parece ficar solta, eu não consigo fazer bem essas emendas. No caso desse algodão que é bem grosso, ele permite que seja feita com tranquilidade. Para essas flores pequenas, eu vou escurecer o em volta do centro com o vinho. Vou puxar um pouquinho, você pode até puxar bem, fazendo a separação das pétalas. E você poderia também estar fazendo apenas contorninhos com esse vinho. Principalmente contorno de separação das pétalazinhas, detalhes, alguns detalhezinhos. Eu vou optar por escurecer o centro, colocar um pouquinho de amarelo ouro, uns pinguinhos de amarelo ouro aí, para sobressair mais esses pistilos do centro dessas flores. Olha só, os pinguinhos de amarelo ouro. Veja que salta mais, tá vendo? Você também pode reforçar os contorninhos das bordas dessas flores com branco, mas depende da necessidade do seu desenho. Olha só como ficou o resultado da nossa pintura. Eu espero que seja útil, principalmente para as pessoas que estavam me pedindo pintura de flores vermelhas. E para hoje é isso, gente. Beijos e até um próximo. Tchau!